há uma inspiração, há uma motivação para nós continuarmos adorando e louvando o nome do Senhor. Então, continua com tuas mãos levantadas. Pai, nós queremos continuar exaltando o teu nome nesse lugar, Senhor. Nós queremos continuar engrandecendo o teu nome nesse lugar, Pai, porque nós entendemos que não há coisa melhor a fazer do que exaltarmos o teu nome e dizer o quanto tu és precioso para nós, Pai. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas a tratar no nosso coração essa noite. Nós queremos estar sensíveis a isso, ó Pai. Senhor, nós queremos rasgar o nosso coração essa noite, para que o teu Espírito encontre liberdade dentro de nós, ao ponto, ó Pai, de nós reconhecermos que não há outro igual a ti, Senhor. Que não há outro igual a ti, Senhor. Nós nos rendemos a ti, Pai, completamente. Nós levamos as nossas mentes cativas. Oh, Shekembressondere Ramana Shenekandarabashondere Kala. Tu és bem-vindo nesse lugar. Unção de Deus, manifesta em nós a tua vontade, o teu querer. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, que diminua eu e o que o Senhor cresça nesse lugar. Tudo é teu, porque dele e para ele, porque dele e para ele são todas as coisas. Exaltem o caráter de Deus nesse lugar, igreja. Diga o quanto ele é lindo, diga o quanto ele é maravilhoso, diga o quanto ele é especial na sua vida, na sua família. Nós te amamos, Pai, não por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te amamos não porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Nós te amamos por aquilo que o Senhor é em si mesmo. Nós te amamos e não por aquilo que o Senhor faz, porque aquilo que o Senhor faz é consequência de um amor que nós temos por ti, ó Deus. Eu tenho certeza que algo especial e específico vai acontecer nessa noite, amém? Amém, queridos? Você pode sentar um instante? Aleluia! Tá tão gostoso como o pastor disse. Aleluia! E vai continuar gostoso, porque aquele que começou a boa obra há de completar. Aleluia. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo, amém? Quantos creem nisso? Só um amém? Glória a Deus. Queridos, abre a tua Bíblia comigo em João, no capítulo 6. Obrigado, irmão. João 6, no versículo 60. Deus quer tratar algo ao nosso coração essa noite, amém? Seja participante disso. Como a Tamires falou agora no finalzinho do louvor, renda-se. Converta-se a Ele. Oh, oh. João 6, versículo 60. Eu espero você. Aleluia, Deus. João 6, versículo 60. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Reginaldo.
João 6:60. Todos encontraram, sim ou não? Nós podemos ler? Eu queria que você desse bastante atenção à leitura que nós vamos fazer. Não somente a leitura, mas todo o culto, amém? Porque eu vou ter que passear um pouco na Bíblia e pode ser que você perda o foco. E a minha intenção não é que você perca o foco. A minha intenção é que você vá em direção ao alvo. Amém? Então, João no capítulo 6, no versículo 60, a Bíblia diz assim, irmãos: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso o escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Amém? Mais uma vez eu quero que você curva a sua cabeça. Pai, eu quero te dar a graça, Senhor, por essa palavra que nós lemos. Eu quero te dar graça, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos te cultuar, de podermos ouvir a tua palavra diante de tantas circunstâncias que já se levantaram contra nós, que já se levantaram contra a tua igreja. Mas nós estamos aqui, ó Pai, não estamos aqui por obrigação, não estamos aqui porque algo tem nos pressionado. Estamos aqui porque o teu Espírito nos guiou e nos direcionou para estarmos aqui, para ouvir a tua palavra e fazer diferença dentro do nosso coração, Pai. Nós queremos que mudanças aconteçam dentro de nós, porque uma vez que essas mudanças acontecem dentro de nós, nós poderemos externar, porque a tua palavra diz que pelos frutos que nós manifestarmos, nós seremos conhecidos. Então toma o teu lugar nessa reunião, Espírito Santo. Toma o teu lugar neste lugar, ó Pai amado, e usa a minha vida da maneira que o Senhor quiser. Eu quero me colocar, Pai, à disponibilidade do teu Espírito, Pai. Que nada do que seja falado aqui seja de mim mesmo, mas seja do teu Espírito. Assim como o Senhor uma vez disse: Pedro, esta revelação não vem de carne nem sangue, mas vem do meu Pai que estás no céu. Pai, eu quero ser usado por ti, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser um canal de bênção para abençoar o teu povo, Pai. Toma o teu lugar aqui, Senhor. Aleluia. Queridos, o texto que eu iniciei lendo tem uma frase que nos chama muita atenção, dependendo da tradução que você está lendo. Amém? Então, na tradução que eu li, que é a NVI, ele diz assim: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Em uma outra versão vai dizer: duro é esse discurso. E eu pergunto para você: que discurso era esse? Que palavra tão dura era essa? Ao ponto dos discípulos dizerem isso. Como é dura essa palavra? Quem pode receber? E eu sempre falo para as pessoas, e eu tenho aprendido dessa forma, irmão, que não adianta eu pegar um texto fora do seu contexto e tentar explicar alguma coisa para as pessoas, sendo que eu não sei do que aquela história está se falando, sendo que eu não sei o porquê eles disseram essa frase. Então eu sempre digo que um texto fora do seu contexto, ele gera um pretexto para aquilo que nós queremos. E ao ler os textos anteriores, se aprofundando na leitura da palavra, nós vamos ver que
O fato dos seus discípulos dizerem, ou os seus seguidores, ou a multidão dizerem, como é dura a palavra, na verdade, o que eles queriam dizer é, nós não aceitamos o que você está dizendo. Em tradução, era isso que eles estavam dizendo. Mas aí você começa a voltar e começa a procurar onde se iniciou esse discurso e qual era o discurso específico que Jesus tinha dado ao ponto do povo rejeitar. E ao ler a palavra, Levi, eu começo a ver, quando Jesus começa a dizer para o seu povo, eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eis aí o X na questão, irmãos. E quando você começa a voltar nos textos, você vai ver aonde se iniciou toda a motivação de Jesus ter dito, eu sou o pão da vida. Sabe, amados, houve um momento no ministério de Jesus em que ele separou 12 homens, 12 pessoas para ele. 12 pessoas que ele decidiu treinar, Jonathan, que ele decidiu ensinar, para que eles fossem dar fruto. Qual eram os frutos que Jesus queria naquele momento? Ele disse, olha, vocês vão expulsar demônios e curar os doentes. E a Bíblia diz que os 12 foram exatamente como Jesus tinha comissionado. E é interessante que no mesmo momento em que Jesus tinha mandado os seus apóstolos irem curar os doentes, expulsar os demônios e, em outras palavras, pregar a sua palavra, levar o seu evangelho, em paralelo, Levi, estava acontecendo algo que para nós ou para qualquer pessoa não seria bom. João Batista sendo preso. João Batista foi preso porque ele começou a denunciar o pecado de Herodias e Herodes, e eles não aceitavam aquilo. E nós sabemos a história. Nós sabemos a história que no aniversário ele fez lá aquele banquete, convidou as pessoas mais importantes da região, aquelas autoridades, e ele fez uma festa. E a filha de Herodias decidiu dançar diante dele. E aquilo alegrou o seu coração. Aquilo trouxe muito entusiasmo a ele. Ele diz, olha, o que você me pedir, eu te darei. Até o meu reino, se você me pedir, eu te darei. E a Bíblia diz que aquela menina, em comunhão com a sua mãe queria dar um fim em João Batista, porque João Batista o tempo todo estava denunciando o seu pecado. E ela aproveitou-se daquela situação e disse, filha, só pede a cabeça de João Batista. O presente de aniversário, uma cabeça humana. E a Bíblia diz que ele mesmo tendo temor, porque ele reconhecia em João Batista um homem de Deus, um profeta da época, mas por causa do juramento, por causa da palavra que ele liberou diante das autoridades, ele foi obrigado a fazer o que ele disse que faria. Então, no momento em que Jesus disse, vão expulsar os demônios, vão curar os doentes, foi exatamente o momento em que João Batista estava preso e ia ser decapitado. E quando João Batista estava na prisão, amados, houve um momento em que os seus discípulos, os discípulos de João, foram visitar João, e João fez uma pergunta para eles, olha, pergunta para Jesus se ele é realmente o Messias, porque agora João estava preso, porque agora João já não mais via as obras que Jesus vinha realizando, ao ponto de soltar uma nota dentro dele, de duvidar, de imaginar que talvez Jesus não seria aquele que veio. E Jesus mandou pelo seu discípulo, olha, diga a João que os doentes estão sendo curados,
os aleijados estão andando, os cegos estão vendo. Essa foi a resposta de Jesus. Jesus não precisou dizer: olha, eu sou o Messias. Você mesmo me batizou, você mesmo viu o Espírito Santo repousando sobre mim, por que você me pergunta? Jesus não precisou dessas declarações. Ele simplesmente disse: vai e diga para eles que os cegos veem, os aleijados andam e os doentes são curados. E sabe, amados, nesse interim, os apóstolos voltam, alegres, contentes, porque eles estavam pondo as mãos sobre os enfermos e eles estavam sendo curados. Eles estavam expulsando os demônios. Por onde eles iam, eles conseguiram realizar aquilo que Jesus delegou para eles. Mas de contrapartida, a Bíblia diz que João foi decapitado, e agora os seus discípulos estavam ali para recolher aquele corpo sem cabeça, para levar ao sepultamento. Mas junto com o corpo, junto com a tristeza, junto com a cabeça fora do corpo, ia também o noticiário para Jesus: João Batista morreu. João Batista foi morto. João Batista foi decapitado. Agora eu faço uma pergunta para você, irmão: como que você reagiria diante de umas circunstâncias como essa? Eu tenho uma boa notícia de resultados positivos, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo livres de demônios que tinham aprisionado as suas vidas, de pessoas que agora estavam vendo, de pessoas que agora estavam andando. Mas de contrapartida e de igual modo, eu também estava recebendo a notícia daquela pessoa que me projetou, que preparou o meu caminho, que botou o tapete vermelho para mim andar, que falou bem de mim, que foi batizado por mim, agora não está mais entre mim ou entre eu. Como que você reagiria, meu irmão, diante de duas notícias, uma boa e uma ruim? Há pessoas que muitas vezes chegam para nós e dizem: eu tenho duas notícias para te dar. Quantos não já ouviram isso? Quantas pessoas não já ouviram? Eu tenho duas coisas para te dizer, uma boa e uma ruim. Qual é que tu quer ouvir primeiro? Alguém já ouviu coisa assim? Sim ou não? Ou só eu ouvi? Mas quantos sabem, irmãos? Quantos sabem que uma notícia boa como essa não vai substituir a tristeza da outra? Porque elas foram lançadas, Levi, em contextos diferentes. Não adianta nada eu chegar: Levi, eu tenho uma notícia ruim para dizer. O irmão fulano de tal morreu. Aí tu se entristece. Aí daqui a pouco eu digo: mas não fica triste não, nós vamos bater uma bolinha ali e passa. Quantos sabem que isso não funciona? Alô? Vocês estão comigo? Não funciona, meu irmão. E a Bíblia diz que quando essas duas notícias chegaram, Tamires, para Jesus, os apóstolos estão manifestando aquilo que ele delegou: João Batista foi morto e decapitado. Sabe, amados, pelo enxergar da palavra, pelo me aprofundar na palavra e trazendo para um lado humano, eu acredito que o que mais Jesus queria naquele momento era ter um tempo sozinho com Deus. Por mais que as notícias positivas fossem de trazer alegria, Jonathan, mas eu acredito que o que mais Jesus queria naquele momento é ter um particular com o Pai. Aquilo que nós chamamos de TSD. Jesus queria um tempo sozinho com Deus. Mas sabe, amados, Jesus sempre esteve à disposição das pessoas. Ele sempre quis agradar as pessoas.
E a Bíblia diz que após essas notícias terem chegado para ele, ele pegou o seu barco, colocou os seus apóstolos dentro e foi para um lugar, para ali ele tem um momento a sós. Mas a Bíblia diz que as multidões souberam que Jesus estava indo para tal lugar, e a Bíblia diz que por terra eles foram atrás. Jesus queria um tempo sozinho, mas a multidão queria Jesus. Estão comigo, irmãos? A multidão queria Jesus, e tudo que Jesus queria era um tempo sozinho com Deus. E sabe, amado, a Bíblia diz que quando ele chegou naquele lugar, que ele deixou aquele barco, que eles foram para o monte, quando ele começou a ensinar os seus apóstolos, a multidão chega. A multidão chega. Jesus não convidou a multidão. Jesus queria um tempo sozinho. Mas quando a multidão chegou, ele deu a atenção que a multidão queria. Quando a multidão chegou, a multidão tornou-se participante daqueles ensinamentos que Jesus estava dando para os seus discípulos. E a Bíblia diz que foi tão grande aquele momento de ensino, de discipulado, de instrução. As horas se passaram e eles nem perceberam. E agora estava ali uma grande multidão diante de Jesus, onde Jesus não tinha responsabilidade, porque Jesus não lançou o convite para a multidão estar com ele, mas a multidão decidiu estar com ele. E agora, quem vai alimentar esse povo todo? Agora você começa a refletir comigo e pensar comigo. Jesus recebeu duas notícias. Jesus não teve tempo nem para parar e pensar a respeito das notícias, porque a multidão estava o tempo todo à sua procura. Eu pergunto para você: você se encontra na classe de multidão ou você se encontra na classe dos discípulos? Até então não foi falado ainda a motivação da multidão ir atrás de Jesus. Mas quando Jesus estava no monte, que agora os seus discípulos: Senhor, despede essas pessoas, manda elas irem embora, Senhor, porque é muita gente e nós não temos alimento para ela não, e nem dinheiro para comprar. E Jesus já sabia o que ele iria fazer, mas ele faz uma pergunta para Filipe, e Filipe diz: olha, Senhor, é muita gente, e o dinheiro que nós temos não dá para comprar alimento para todo mundo não. E você pensa, o que é que vocês estão pensando que vão fazer? Como é que nós vamos reagir diante dessa circunstância? Não era porque Jesus não sabia o que ia fazer, mas era para ver como estava o coração deles diante das circunstâncias. Como que eles reagiriam diante da circunstância que estava acontecendo naquele momento? E André se manifesta e diz: Senhor, aqui nós temos um jovem que tem alguns pães e uns peixinhos. E a Bíblia diz: então vamos organizar o povo. Organiza o povo. Diz a Bíblia que aquele lugar era um lugar de extensas gramas. Era um lugar onde você poderia ficar à vontade. E a Bíblia diz: acomoda as pessoas. Traz o rapaz que tem os 5 pães e os 2 peixes. E a Bíblia diz que ele levantou, deu graças por 5 pães e 2 peixes. E de repente ele diz: agora pode alimentar. A Bíblia não diz que nasceram muitos peixes, muitos pães. Ele diz: dando graças com 5 pães e 2 peixinhos, deu a multidões, e todos se alimentaram. Sobrou.
alimentou 5.000 pessoas, sobraram cestos, Celinha. Quando o povo estava no Egito, que Deus mandava o maná do céu, não era permitido juntar, podia sobrar, mas não podia juntar, porque no dia seguinte Deus ia providenciar. Mas quando foi na multiplicação, Deus disse: guarda os cestos. Estão comigo? Jesus alimentou a multidão, os apóstolos ficaram convencidos, e a Bíblia diz que eles voltaram para o barco, e Jesus disse: podem ir, vão que eu dou um jeito de acompanhar vocês. E Jesus se despedindo da multidão, eles viram a forma em que os discípulos partiram no barco. Jesus se despedindo da multidão, querendo ter aquele tempo sozinho com Deus. E a Bíblia diz que depois de algumas horas, Jesus aparece por sobre as águas e encontra os seus discípulos. Quando Jesus estava a chegar no local determinado, aquela multidão que já vinha seguindo Jesus, que tinha sido alimentado, procuraram Jesus, não viram Jesus e foram atrás de Jesus de novo. E sabe o que é que o texto diz? O texto diz assim, ó, João 6, versículo 14, para que você entenda quão duro era o discurso. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum. Deixa eu te dizer, a Bíblia fala em versículos anteriores, diz assim, no versículo 16, para você entender: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a atravessar a travessia para Cafarnaum. Jesus já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando por sobre as águas. Ficaram aterrorizados, mas ele disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigia. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele. Lembra que Jesus disse: vão, e ficou ele a despedir a multidão? E Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando eles perceberam, a Bíblia diz que chegaram barcos aonde Jesus estava ensinando. E quando eles perceberam, Jesus não saiu do barco, os discípulos saíram sozinhos. Para onde Jesus foi? E eles viram os barcos chegando, que não era deles, e ele disse: nós vamos atrás de Jesus também. Entraram nos barcos e foram atrás de Jesus. E eles encontram Jesus. Olha o que aqui diz. Aqui entra o X do quão duro é esse discurso. No versículo 25, diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, olha só o tom da resposta de Jesus. Ele disse: na verdade, é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos,
mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eu pergunto para você, qual era a motivação dessa multidão quando estava indo atrás de Jesus? Jesus fez milagres diante deles. Jesus mandou os apóstolos irem e aconteceu exatamente o que Jesus tinha pedido. Milagres aconteceram. Mas o povo, aquela multidão e alguns dos seus discípulos, eles eram tão incrédulos, que eles não conseguiam ver o sobrenatural de Deus na vida de Jesus. Jesus fazendo milagres diante deles, para eles, mas eles não conseguiam enxergar. Versículos anteriores, quando eles foram saciados na multiplicação, eles disseram: verdadeiramente ele é um profeta de Deus por fazer essas coisas. Mas quando eles foram atrás de Jesus, que Jesus viu que a motivação deles não era por causa de Jesus, mas só porque Jesus estava saciando as suas necessidades. Ei, Jesus não quer saciar as tuas necessidades não, irmão. Jesus nem tem a obrigação de saciar as nossas necessidades. Tudo que Jesus queria, dentro desse contexto e dessa multidão, era reconhecer que Ele é Deus, em parte com Deus. Era essa a mensagem que Jesus tinha para eles. Não era encher o bucho deles, porque o Paulo, quando está escrevendo na Santa Ceia, e Jesus vai usar as mesmas palavras: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus não estava falando de comida natural. Jesus não estava falando que agora vamos canibalismo e vamos ter que comer a carne de Jesus. Não era isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma aceitação da sua pessoa. Porque quando se trata da carne e sangue, se trata da pessoa de Jesus. Estão comigo, irmãos? Era isso que Jesus queria. E ele começa o seu discurso. Eu estava só falando uma introdução. E o discurso de Jesus era: não trabalhem pela comida que se estraga, comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Eu pergunto para você: quem Deus enviou? De quem Jesus estava falando? Jesus estava falando dele mesmo. A obra do meu Pai é você crer em mim. Creia que Ele me enviou. Não é o suficiente você ver as pessoas sendo curadas. Não é o suficiente você ver as pessoas. Não é suficiente eu ter feito aquela multiplicação quando vocês não tinham nada. Não é suficiente. Para que mais obras? Só me aceita, só acredita, creia que Ele me enviou. Sabe, amados, eu estava meditando em algumas coisas e eu disse: olha, o crer tem uma união. O crer é casado com a fé. Você sabia disso? O crer está casado com a fé. E quando o crer está casado com a fé, a canção desse casal é: criei, por isso falei.
Nós precisamos crer nas coisas do Senhor. Nós precisamos confessar as coisas do Senhor. Nós precisamos dar crédito naquilo que nós vemos as pessoas e Jesus fazer. Jesus não quer saciar a sua fome física. Jesus não quer simplesmente você estar passando por um problema. O meu gás acabou, a minha luz cortou, a água faltou, o meu aluguel está atrasado, eu estou sem. Deus é aquele que supre as suas necessidades. Ei, irmão, Ele não quer só suprir as tuas necessidades, não. Na verdade, o que Ele quer é que você reconheça Ele como o Senhor da sua vida. E uma vez que eu creio que Ele é o Senhor da minha vida, uma vez que eu dou crédito para aquilo que Ele é, as coisas, elas são acrescentadas na nossa vida, irmão. A Bíblia diz que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não diz que nós temos que procurar o que vestir, comer e o que beber. Ele diz: busque o meu reino, busque a minha justiça. Esse é o foco. As outras coisas, não se preocupa. Assim diz o Senhor, irmão. É assim. E quando Jesus começou a falar esse assunto, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus providenciou o maná do deserto, mas eu sou o verdadeiro pão. E sabe, amados, esse termo, quando Deus chamou Moisés para o ministério, que ele disse: olha, você vai guiar o povo de Israel, você vai ser o líder do povo de Israel. E Moisés ficou meio que receoso. Ele disse: mas como é que eu vou apresentar a ele? Como é que eu vou chegar para eles e dizer que quem é Deus? E Deus disse: olha, Moisés, diga. Então Deus era conhecido como eu sou. E o tempo todo Jesus estava dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o bom pastor. Ele diz, então perguntaram-lhe: que sinal milagroso? Olha só, olha a pergunta das multidões, dos discípulos: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: ele lhe deu de comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: eu digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida para o mundo. Esse é o verdadeiro pão. Jesus é o pão da vida, irmãos. Jesus não estava falando do pão que desceu do céu no deserto. Estava falando do pão que é feito nas padarias. Jesus estava dizendo: eu sou o próprio pão. Se alimente de mim, se alimente das minhas palavras. Alô? Vocês estão aqui, irmãos? Aleluia. Jesus disse: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e a mim jamais.
Pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. No versículo 43 ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei. Mais uma vez Jesus vai dizer no versículo 48: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. No versículo 52 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amados, eu não quero me esticar muito, mas quando eles disseram: duro é esse discurso, quem pode suportar? Duro é essa palavra, quem pode suportar? Eles estavam dizendo aquilo que eu falei. Eu não consigo receber esse ensinamento. É difícil de entrar. Como é que pode uma pessoa ser pão? Como é que pode esse negócio de comer a carne e beber do sangue? Eles não conseguiam. Na verdade, eles não queriam. Porque o tempo todo Jesus diz: creiam, 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 acredite. Mas eles eram levados pelas emoções do momento. Eles queriam ser saciados no momento. Eles não queriam mais se preocupar com nada. Eles queriam saber onde está Jesus. Eu estou com fome. Porque eles sabiam que Jesus multiplicava. Eles sabiam que Jesus transformava. Jesus já tinha transformado água em vinho. Eles sabiam. Então eles queriam uma pessoa que providenciasse algo para suprir as suas necessidades. Tamires, quantos de nós não fazemos assim? Quantos de nós, irmão, quantas pessoas só querem receber as bênçãos de Deus e não estão nem aí, ó, por Deus dar bênção. Ah, eu quero que o irmão lá se compadeça de mim e pague meu papel de luz. Aí o irmão vai e te convida para a igreja, ouvir uma palavra. Deus quer transformar a tua... Deus não quer só pagar o teu papel de luz, não. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer fazer um reboliço, mudar o cursor, a trajetória da tua vida. Mas a gente diz sempre para Jesus: mas parece que tudo que a gente fala de Jesus é só uma coisa de motivação, um livrinho de histórias. Não dão muito crédito, não. Era exatamente como essas pessoas tratavam Jesus, com descrédito. Não porque Jesus mostrasse ou fizesse algo para estar em descrédito, mas porque eles tinham um coração duro. Eles queriam tudo fácil. Desde quando Deus tirou o povo do Egito, que quando atravessaram o Mar Vermelho, quando eles estavam diante do mar, eles, rapaz, era bom quando a gente... Por que Moisés trouxe? Por que Moisés nos trouxe aqui agora para morrer? Eles eram o tempo todo assim. Aí Deus abre o Mar Vermelho, eles passam. Daqui a pouco eles esquecem que Deus abriu o Mar Vermelho. E quando acontecia alguma circunstância: ah, Moisés foi tirar a gente de lá por quê? Lá nós tinha carne, lá nós tinha isso, lá nós tinha aquilo. E agora nós estamos aqui no meio do deserto sem ter o que comer. Aí Deus, maná do céu. Daqui a pouco: ah, Moisés nos trouxe para o deserto para morrer de sede. Aí lá vai Moisés, bate na rocha, a água jorra. Era um povo que só murmurava. Era um povo que não conseguia ver Deus. Deus, amados, às vezes quer se manifestar para nós nas simples coisas, e nós não estamos nem aí. Deixa eu te contar um testemunho do meu trabalho. Nós sabemos que existem muitas pessoas que não acreditam em Deus.
E pouco me importa se as pessoas não acreditam em Deus ou não. Eu acredito e Ele mudou a minha vida. Eu não preciso ver, eu preciso crer com o coração e confessar com a minha boca. E um dia eu estava no trabalho e nós trabalhamos mexendo com cupom fiscal, e às vezes acontecem algumas situações em que nós precisamos cancelar. Quando nós erramos ou quando o cliente desiste de alguma coisa, é necessário cancelar. E aí um rapaz que trabalha conosco lá, ele fez um cancelamento. E quando você conclui aquela compra, vai sair o cupom fiscal, vai sair um cupom do cartão e sai por último o cupom do cancelamento. E aí ele pegou tudo e deu ao cliente. E nós precisamos dar conta de cada detalhe, de cada cupomzinho daquele de cartão de crédito, de cada cancelamento, por que foi cancelado, o motivo, assinatura. E ele deu o cancelamento e a mulher pegou esse cancelamento junto com o nota e foi embora. O que acontece? Ele ficou nervoso. Muitas vezes acontece, pastor, de pessoas não estão nem vendo. Assim que a gente entrega o cupom, ela amassa e joga no lixo. Não dá a mínima. E aí essa pessoa pegou as compras, pegou os cupons e foi embora. E quando ele foi atrás do cupom do cancelamento, ele ficou meio que atônito, porque ele ia ter que dar um parecer, cadê o cancelamento? E ele olhou para mim e disse: Rodrigo, cara, eu perdi o cancelamento, estou doidinho agora, mas vai dar bucho, não sei o que. Assim, tem calma, cara, vai aparecer. Ele não acredita em Deus. Ele diz que não acredita. Aí de repente ele disse: meu irmão, tá aí que se Deus existir mesmo, esse cupom vai aparecer. Rapaz, não duvide de Deus. Não duvide de Deus. Deus se manifesta nas simples coisas, irmão. Às vezes você quer ver algo, uma montanha tremer, você quer ver algo flutuar. Ei, Deus não precisa flutuar para dizer que Ele existe. Aí ele ficou naquela, e de repente ele saiu do caixa e foi assim lá fora. A mulher saiu com o carrinho dela, foi até o seu veículo, tirou todas as suas compras, botou no carro e não deu a mínima para os cupons. Os cupons ficaram lá no carrinho. E sabe, amados, que o carrinho não estava num ambiente como esse não. Que aqui a gente ainda vê vento, porque tem ventilador. Uma área aberta, onde o vento natural está acontecendo, aqueles carrinhos de mercantil é todo furado. Voa e vai embora. Mas diz que os cupons não voaram não, irmão. E o carrinho ficou no estacionamento. E tem umas pessoas que são operadoras de caixa, que eles têm a responsabilidade de pegar aqueles carros, os carros do cliente, quando eles deixam, e levar para os locais devidos. E trouxeram o carro daquela cliente e empurraram junto com os outros carros. De repente, aquele que disse: olha, se Deus acredita, esse cupom vai aparecer. Ele vai assim na porta do prédio. Aí ele olha e tem um carro parado cheio de cupom. Ele corre. Quando ele corre, amado, o que estava lá? O cancelamento. O cancelamento estava lá, irmão. E eu olhei para ele, mas só que as pessoas muitas vezes são orgulhosas e não querem reconhecer a soberania e o senhorio de Deus. E eu disse: você falou o quê? E ele viu ali uma manifestação de Deus num simples detalhe, irmão, num simples papel. E Deus mostrou: ei, incrédulo, eu existo e quero mudar a sua vida. É isso que Deus queria. É isso que Jesus queria, que as pessoas acreditassem. Não era duro esse discurso, quem pode suportar? Não acredite.
Se nós damos crédito à palavra, nós precisamos crer nela. Irmão, pode se levantar quem for para querer desqualificar o que a palavra diz, mas nós somos cristãos, somos filhos de Deus, e nós precisamos segurar essa palavra. Faça chuva, faça sol, chova canivete, Deus é Pai. Ele existe e quer mudar a sua vida. Ele não quer só pagar o nosso aluguel, Ele não quer só comprar um bujão de gás, Ele não quer só dar a cesta básica, Ele quer ser o Senhor. E se Ele é o Senhor, nós temos tudo isso, porque a Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro, irmão. Eu já provei disso, eu provo disso. E eu sei o quanto é importante, irmãos, quanto é importante. A dificuldade dos seguidores de Jesus era aceitar o ensinamento dele, era reconhecer. Quando Jesus dizia: coma do meu corpo e tome do meu sangue, me aceite. Era disso que Jesus estava falando, não era de canibalismo. Era de aceitar a pessoa dele, aceitar os ensinamentos dele, aceitar as verdades dele. O povo tinha dificuldade, irmão. O povo tinha dificuldade. Estão comigo, irmãos? É interessante que tanto o povo, os seus discípulos, como as multidões queriam um sinal. Me dá um sinal melhor, Jesus. Esse negócio de pão desceu do céu, esse negócio de pão vivo não é muito legal não. Me dá um sinal melhor. Para que sinal melhor do que esse? Para que um sinal melhor das pessoas, os apóstolos, os próprios apóstolos verem aquele homem vindo em altas horas da madrugada, andando sobre as águas? Para que um sinal maior? Talvez se Jesus tivesse uma besteira de nada, eles teriam crido. Mas eles tinham dito antes, pastor, verdadeiramente ele é um profeta vindo de Deus, para fazer esse negócio de multiplicar pão. Aí agora, quando Jesus disse que é o pão da vida, porque Jesus não queria mais saciar fome de quem não queria nada, porque a Bíblia diz: olha, você só vem atrás de mim, sabe por quê? Porque você sabe que eu vou encher a barriga de vocês. E quanto sabe que Jesus não quer encher a barriga de ninguém? Que é isso, irmão Rodrigo? Mas Jesus não supre as nossas necessidades? Supre as nossas necessidades, mas as nossas necessidades não é a primazia. Quando nós damos a primazia, as necessidades são solucionadas. Foi isso que ele disse: olha, veja os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu tão bem, e elas não fazem nada. Eu supro, eu visto elas. As aves do céu não semeiam nem ceifam, eu cuido delas. E porque agora vocês querem vir atrás de mim, só porque eu multiplico o pão? Estão com fome, comem em casa, irmão. Vocês trabalham pelo que perece. Estão comigo? Aleluia. Jesus, no versículo 63, ele diz: o Espírito, e na sua Bíblia está como está na minha Bíblia, o Espírito com letra maiúscula. Ele diz: o Espírito da vida. O pastor deu alguns ensinamentos aqui, não lembro, não me recordo se foi domingo passado ou se foi domingo retrasado, mas ele trouxe aqui um pouco da origem da humildade, de onde partiu, de onde deriva. E nós sabemos, irmão, nós aprendemos que Deus, Ele é o autor da vida. Quando Ele pegou aquele boneco de barro, que não tinha vida nenhuma, Ele passou a entender, a se mover, quando Deus soprou nas suas narinas. Quando Deus soprou nas suas narinas, a Bíblia diz que ele passou a ter vida.
O que Jesus está dizendo aqui é: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Somente Deus é o autor da vida, somente Ele tem esse poder de dar a vida. Foi assim que Ele fez no início, soprando fôlego de vida no homem, irmão. Aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus estava falando o tempo todo, quando ele dizia: eu sou o pão da vida, coma da minha carne, beba do meu sangue. Jesus estava falando o tempo todo por metáforas, o tempo todo usando uma linguagem de figura, para tentar facilitar as coisas. Mas parece que quanto mais Jesus falava, mais complicava para os caras. Na verdade não era que complicava, eram as pessoas que complicavam. E Jesus começa a concluir esse discurso, e ele diz: olha, eu sei que muitos vão me abandonar. Escuta isso, irmão, escuta isso com atenção. Eu sei que muitos vão me abandonar, e sei até quem vai me trair. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. 1 Timóteo no capítulo 2, no versículo 5, a Bíblia diz que não há, diga não há, olha para a pessoa que está do teu lado e diz: não há, não, para ela ouvir, não há, diga não há, não há, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. Eles não entendiam que Jesus era a porta para o Pai. Eles não estavam entendendo que Jesus era o caminho para o Pai. Eles não estavam entendendo que Jesus era a porta para o Pai. Eles não estavam entendendo. E Jesus disse: imagina quando vocês forem ver eu voltar de onde eu vim. Imagine quando vocês me virem subindo nos ares. Se vocês não acreditam nessas poucas palavras, imagina quando me ver subindo. Porque isso é um sinal milagroso também. Ver Jesus subindo e nós nos encontramos com Ele nos ares. Aleluia. Olha só o que a Bíblia diz, para a gente já concluir. Daquela hora em diante, pastor, muito dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos abandonaram Jesus pelo simples fato de não quererem crer. Não é porque Jesus decepcionou, não, porque Jesus não decepciona, irmão. Quem decepciona são os homens que se dizem de Deus. Jesus não. Mas a Bíblia diz que muitos que estavam seguindo Jesus deixaram de segui-lo. Eu pergunto para você: será que eles estavam seguindo Jesus com a motivação certa? Ou porque agora Jesus decidiu: eu não vou mais encher a barriguinha de vocês não? Será que as pessoas estão preparadas para quando ouvir algo dessa natureza? Ah, Jesus não faz mais nada por isso. Ah, a igreja não faz mais nada por mim. A igreja não paga meu aluguel. A igreja não compra mais meu gás. A igreja não faz mais isso, aí não faz mais aquilo. Eu não vou mais não. Alô? Deixa Deus encher o teu coração, irmão. Deixa Deus encher o teu coração com as verdades da palavra. Deixa o Senhor Jesus revelar ao seu coração as verdades da palavra, irmão.
Não sejamos como essas pessoas que deixaram de seguir. Sabe, mas quando eu me converti, eu ainda não tinha lido a Bíblia, eu ainda não tinha visto os sinais milagrosos, mas alguém falava de Jesus para mim tão bem. Ele não falava que Jesus ia me tirar da droga, ele não falava que Jesus ia... ele só dizia assim: meu irmão, Deus te ama, Ele quer mudar a tua vida. E não foi fácil não, irmão. Eu não sei se você já ouviu a voz do diabo. Eu já ouvi a voz do diabo. Por 3 vezes eu ouvi a voz dele: o que é que tu vai fazer aí? Aí não é teu canto não, teu canto é aqui fora mesmo. E me mostrava reinos, e me mostrava as coisas que eu gostava de fazer. E sabe, eu continuei querendo aquilo, irmãos. E quando eu consegui entrar na igreja, que eu vi aquele homem pregando, eu não tinha visto nenhum sinal milagroso ainda, Levi, como essas pessoas viram. Eu não vi nenhum sinal milagroso, mas quando ele estava pregando, ele falava tão bem de Jesus. Ele falava tão bem de Jesus que antes que ele me fizesse um apelo, eu já estava querendo apelar para Jesus, de quem ele tanto falava. E sabe, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a ver a palavra de Deus mostrando os sinais milagrosos. Quanto mais eu lia, mais apaixonado eu ficava. Ele não precisou suprir, ele não me fez uma oferta: vem para mim que eu te tiro das drogas, vem para mim que agora a tua vida vai mudar, tu vai ter um carro, tu vai ter uma casa, tu vai ter uma mulher, tu vai ter isso. Não, Deus não precisou me dizer isso. O amor dele me constrangeu ao ponto de eu entender que era dele que eu precisava, irmão. E as outras coisas foram acontecendo naturalmente. Os vícios foram embora naturalmente. Foi difícil, foi difícil. Tinha momentos que eu me trancava, me esmurrava. Mas quando toda aquela obsessão, aquela abstinência passava, eu via Deus trazendo uma medalha para mim. Está aqui, tu conseguiu hoje. Isso é um sinal milagroso, irmão. Mas as pessoas hoje parece que não querem enxergar mais. As pessoas não querem mais atentar para as coisas de Deus. Deus quer mudar a tua vida, a tua trajetória. Deus quer que você dê credibilidade à sua palavra, os seus ensinamentos. Deus não quer que nós caiamos nessa mesma atitude de deixar de seguir Jesus. Mas glória a Deus, que ainda existe aqueles que dizem: para quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Eu pergunto para você, irmão, para terminar: aonde você está inserido? Você está inserido na classe daqueles que vão deixar de seguir? Ou você está inserido na classe daqueles que dizem: para quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Seja um desses. Eu vou para ti, Senhor, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor pode saciar a minha fome, só o Senhor pode saciar a minha sede. Vinde a mim, o Senhor diz, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Aleluia. Não somos daquele que diz: que duro é esse discurso, quem pode suportar? Somos daquele, Tamires, que diz: para quem iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé, irmão. Eu sou o pão da vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, assim diz o Senhor.
aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, jamais tornará a ter fome e sede, porque eu o saciarei. Ei, irmão, ei, minha irmã, Jesus está dizendo para você hoje: só me aceita, só me reconhece, eu sou o único e suficiente. Sua vida, deixe esse orgulho cair por terra, deixe esse coração duro ser quebrantado. Declara para Deus nessa noite: Senhor, me dá um novo coração, um coração disposto a te obedecer. Deus quer mudar a sua vida. Se você tem duvidado das coisas de Deus, se você não tem mais acreditado nas coisas de Deus, Deus quer mudar o cursor da sua história. Deixa Deus mudar as direções. Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Se desprende, lança fora todo jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração. Aleluia, Deus. Eu não sei, irmãos, eu não sei como está o seu coração, mas é possível que pessoas possam estar na mesma classe que muitos estavam, discípulos de Jesus, mas decidiram deixar de seguir. Onde você estiver, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, você por algum motivo desistiu de andar com Jesus, não faz perguntas, mas e depois? Deus não quer saber do mais e depois. Deus quer saber do agora. Deus quer saber do agora. O amanhã pertence a Ele. Então deixa de orgulho, deixa de coração duro, renda-se a Ele. Se você está aqui, que ainda não reconhece o Senhor como Salvador da sua vida, eu quero te lançar o desafio e te convidar para essa noite aceitá-lo. E vem aqui, eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer que Deus mude a sua vida, mude a sua história, vem aqui, irmão. Jesus quer mudar a tua vida. Aleluia. A Jesus, mudar a sua vida, deixa o orgulho ir embora, deixa o coração duro ser quebrado, deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele é o pão da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Deixa Ele transformar a sua vida, irmão. Oh, deixa Ele transformar a tua vida. Não existe discurso duro, o que existe é corações duros. Não existe discurso difícil de entender, o que existe são pessoas que são difíceis de querer aceitar e reconhecer Jesus. Mas Deus diz para você essa noite: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vou falar mais uma vez. Se você está aqui, que ainda não entregou seu coração para Jesus e deseja tomar um passo, esse é o momento. Eu vou orar para encerrar. Eu vou orar pela vida do Rafael, crendo, irmãos, com o coração e confessando com a minha boca, que a caminhada pode até ser difícil, mas não é impossível.
Agindo Deus, quem impedirá? Aquilo que era impossível para os homens é possível para Deus. Ele disse: se disseste ao monte, erga-te, lança-te no mar, e crê no coração e não duvidar, assim será. Eu quero que você imponha suas mãos para cá. Levanta suas mãos, Rafael. Levanta suas mãos para cá, pastor. Pai amado, eu quero entregar a vida do Rafael diante do Senhor. Senhor, eu sei que pode parecer, mas o poder parecer não quer dizer que vai ser. Eu oro para que o Senhor o sustente. Eu oro para que o Senhor venha blindar a sua mente, venha blindar o seu coração, o seu falar, o seu agir, o modo de ver as coisas, Pai. Desde a sua infância, uma semente foi plantada no seu coração, e chegou o tempo dela frutificar. Chegou o tempo dela dar fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. E eu declaro na tua vida, com a unção de Pai, eu ministro sobre a tua vida salvação. Salvação, Senhor. Sustenta nos teus caminhos, da planta dos pés ao alto da cabeça, Deus. Eu declaro a sua vida nunca mais será a mesma. Eu declaro santidade, eu declaro uma vida santa, uma vida rendida ao Senhor. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para Cristo, olha para Cristo. Ainda que as circunstâncias se levantem, ainda que as ofertas venham, sempre tenha no seu coração: Jesus é o meu tesouro, Jesus é o meu tesouro. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem glorificar o nome do Senhor pela vida do Rafael? Pai, Senhor, Pai, obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. A tua graça nos alcançou, Pai. O teu amor incondicional nos alcançou, Senhor. Nós chamamos, sustenta Ele, Pai. Que Ele veja em nós exemplo suficiente para Ele andar nos teus caminhos, Deus. Eu oro para que o inimigo erre Ele. Eu oro para que o inimigo erre a vida dele. Eu oro, Pai, para que o inimigo esteja debaixo dos seus pés, porque é o lugar de onde ele não deve sair, porque ele é um adversário vencido, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Te amo. Pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Continua de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, você precisa celebrar isso, irmão. Você precisa celebrar esse momento. Irmãos, celebramos esse momento. É um momento de uma pessoa entregar a sua vida para Cristo. A Bíblia diz que há uma alegria nos céus. Se há alegria no céu, nós temos que ser uma configuração do céu, é uma configuração da terra. Nós temos que andar na mesma configuração do céu. Se o céu está alegre, nós também devemos estar alegres. Não sejamos o irmão do filho pródigo, que quando o filho pródigo volta para casa, ele não estava nem aí do que o pai estava se alegrando, não estava nem aí do que o pai estava interessado. Ele queria um cabrito para poder compartilhar com seus amigos. Como o Rodrigo pegou aqui, pessoas que vão atrás de Cristo em busca de uma necessidade fisiológica, uma necessidade, irmãos, para o seu alimento do corpo, não uma necessidade espiritual, né? Assim como aquele irmão do filho pródigo, ele queria se beneficiar, ele não queria entrar no coração do Pai, irmão. E eu te peço neste momento, entre no coração do Pai e vê como o Pai está alegre hoje por o Rafael entregar a sua vida. Vê que o Pai hoje está eu posso ouvir o Pai falando, dizendo: há quanto tempo eu esperei por esse momento, a qual Ele abriu o coração para a minha vida, para a vida dele, em nome de Jesus.
Oh, irmão, se alegre com isso. Se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. Se Deus, ainda é tempo de você se curvar diante de Deus. Ainda há tempo de você entregar a sua vida para o Senhor. Ainda há tempo de você querer se reconciliar com Deus. Ainda há tempo de você dizer assim: pastor, eu também quero este Jesus na minha vida. Eu quero entregar o controle da minha vida na mão de Jesus. Eu quero entregar o controle da minha vida, o controle do meu coração, o controle do meu pensamento, da minha mente. Eu quero entregar a Cristo. Ainda dá tempo ainda. É só você levantar as mãos. Eu oro por você aqui agora. E nós decretamos sobre você agora o renovo do Espírito. Decretamos sobre você agora a unção do Espírito Santo. Transformação de vida. Transformação de vida no seu espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Para quem iremos que somente Ele tem a palavra de vida eterna. Irmão, um conselho, sem ser de Deus, irmão, ele não tem uma solidez. Conselhos que não tem base em Deus é um vento, é um pau, irmão, é uma coluna sem fundamentos. Os conselhos ele tem que vir mediante de Deus. Irmãos, muito maravilhado com isso, muito feliz, irmão. Hoje, meu Deus, estava fazendo um discipulado com o Jonathan e a gente estava falando muito sobre isso hoje, Rodrigo, falando sobre Jesus está presente e as pessoas não estão nem aí. Estão preocupados com outras coisas. Irmãos, aonde há presença, aí há liberdade. Você sabia que vocês sabiam que na presença há libertação? Não, pastor, para libertar precisa fazer campanha. Não, para libertar precisa se reconhecer que Ele é Deus na sua vida. E conhecereis a verdade, que é Ele, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Muito forte isso. Você trouxe oferta hoje, irmão? Você quer honrar a Deus hoje com a sua oferta, com o seu